Como nós estamos chegando já ao fim do ano, a minha proposta para hoje, possivelmente para os próximos cultos, nós vamos meditar um pouquinho a respeito de como se estivéssemos fazendo um balanço, né? Um balanço de como foi o nosso ano e traçando planos, fazendo planejamento para o ano seguinte. É muito importante nós nos lembrarmos que quando a gente vai chegando assim nessas épocas de fim de ano, é um momento muito ilustrativo, né? De um fim e de um começo. A Bíblia nos fala muitas vezes de novos ciclos. A Bíblia nos mostra essa sequência de nós encerrarmos coisas e começarmos coisas. Há um texto em Eclesiastes, por exemplo, que vai nos dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. E tem gente que começa mal, mas termina bem. Então, no final das contas, a forma como a gente chega é muito importante. Mas pensar em como a gente chega também tem a ver com como a gente vai. Como a gente sai, como a gente caminha até então a chegada. O texto que nós vamos meditar nessa noite nos fala exatamente sobre essa caminhada, sobre esse início, para que nós possamos chegar em um bom termo, né? O texto que nós vamos meditar aí, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo vai comparar então a vida cristã com a vida de um atleta. Nós já passamos por esse texto algumas vezes, mas eu creio que temos aqui algumas coisas que podemos ainda extrair desse texto que se renova diante dos nossos olhos todas as vezes que nós o lemos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos orar, queridos, pedindo ao Senhor orientação nessa noite. Te louvamos, ó Pai, pela Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz que tudo que foi escrito para o nosso crescimento, para que pudéssemos ter esperança, que pudéssemos ser instruídos pelo Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo torne claro a Tua Palavra aos nossos corações, que as nossas limitações humanas, que a nossa falta de atenção seja compensado pela força do Teu Espírito Santo e sobrepujada pela força do Teu Espírito Santo, para que enquanto meditamos na Tua Palavra, ela vai ganhando dentro de nós os contornos necessários para moldar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não é novidade para ninguém que o apóstolo Paulo usa sempre metáforas para falar a respeito da vida cristã. E uma das metáforas mais utilizadas é a metáfora dos jogos, a metáfora dos exercícios físicos, que se vê nessa época na qual ele está escrevendo os textos, principalmente em Corinto, que era uma cidade onde aconteciam jogos. Então, ao pensar nas ilustrações, há ilustrações a respeito de construção, a respeito de plantio e colheita, e muita ilustração a respeito de jogos de esportes. Aqui Paulo está então fazendo um comparativo com os jogos da sua época, dizendo que existem aqui princípios que se aplicam à vida física, que se aplicam ao esporte, mas que são princípios também espirituais. Veja, Deus colocou na criação uma lógica, de forma que a gente consegue descobrir a lógica das coisas através da reflexão, através dos usos. Nós vamos vendo como as coisas funcionam. E essas coisas funcionam assim porque Deus intentou para que as coisas funcionassem desse jeito. Há uma lógica por trás de toda a criação. E essa lógica, às vezes, se aplica mais do que em uma única situação. Paulo está fazendo aqui um equivalente. Olha, ele diz, da mesma forma como funciona para um atleta ter esse tipo de postura para então alcançar o seu alvo, essa mesma lógica funciona para outras áreas da vida. Aqui é uma aplicação muito específica a respeito da vida cristã, ao desenvolvimento espiritual, ao crescimento na fé, ao chegar lá na frente e olhar para trás e, como ele mesmo vai dizer em outro momento, olha, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Mas antes dele chegar e dizer isso, lá na última carta que ele escreve, em 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreve, antes de chegar nesse final e olhar para trás e dizer, eu fiz aquilo que eu devia ter feito, aqui nós vemos um Paulo que está dizendo, eu sei o que eu tenho que fazer. Um Paulo que está olhando para a chegada. Lá em 2 Timóteo, ele vai então olhar de trás para frente, ele já está na linha de chegada e ele diz, eu fiz uma boa corrida.
Aqui ele está entendendo, eu estou na corrida, eu estou no páreo, então eu preciso correr de maneira adequada. E essa mensagem, embora o texto aqui do qual nós estamos lendo fale especificamente, de maneira muito pontual, a respeito da vida cristã e do crescimento espiritual, essa é uma dessas lógicas que funcionam para todas as esferas da vida humana. Todas as esferas, eu quero dizer de vida sentimental, eu quero dizer de vida acadêmica, de vida profissional, da forma como a gente vai reagindo dentro dos muitos ambientes nos quais nós somos colocados por Deus a reagir. A vida espiritual é também um desses componentes, em que há uma corrida a ser vencida, há um alvo a ser alcançado, há uma certa postura que é aguardada daqueles que querem de fato chegar aonde desejam chegar. E quando nós olhamos então para esse texto aqui, nós nos deparamos aqui com alguns princípios simples, princípios gerais, e princípios dos quais eu sei que você já conhece, mas que nós precisamos lembrar deles, principalmente para podermos lembrar que existem também pequenas armadilhas nesses princípios que às vezes passam desapercebidos aos nossos olhos. Principalmente armadilhas em como é que nós chamamos as coisas. Não é também de se estranhar que muitas pessoas chamam defeitos de qualidades. Muitas pessoas têm um defeito no caráter, mas dão um nomezinho mais bonitinho para aquele defeito, como se fosse uma grande virtude. E há um perigo disso, de nós estarmos tendo atitudes erradas, mas usando as palavras, descrevendo como se fossem atitudes corretas. O apóstolo Paulo nos dá aqui algumas formas de nós pensarmos a caminhada da fé, a caminhada em família, a caminhada acadêmica, todas as áreas da vida, como pensarmos essas áreas e fazermos esse balanço. A primeira coisa que nós podemos tirar aqui do texto, não necessariamente na sequência no qual nós estamos aqui vendo a leitura do texto, mas vamos pegar aqui os versículos dentro do seu contexto. O versículo 26, verso 26, o apóstolo Paulo diz: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O primeiro ponto que nós precisamos nos lembrar é que se nós queremos ter uma boa chegada, a gente tem que estar de olho nessa linha de chegada. Precisamos ter objetivo, precisamos ter alvo. É aquela velha pergunta: você sabe onde você quer chegar? Você tem planos para 2020? Talvez planos que precisam ser repetidos dos planos que não foram concretizados em 2019. E por planos, de novo, todas as áreas da vida, todas as esferas da vida humana. Planos espirituais. Você tem planos espirituais? Talvez quando a gente faça aqueles planos para o início de ano, né? Aquelas, como é que chama? As metas, metas talvez seja uma boa forma de dizer. Que a gente fala, não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou ganhar peso, esse ano eu vou conseguir um trabalho, esse ano eu vou mudar de trabalho, esse ano eu quero ganhar mais, esse ano... A gente faz aqui várias metas, traçamos várias metas. Será que a gente pensa em metas espirituais? Esse ano eu quero pelo menos apresentar mais uma pessoa a Cristo. Esse ano eu quero ser uma boa influência espiritual na vida dos meus colegas de trabalho. Esse ano eu quero conhecer mais as Escrituras. Esse ano eu quero ler mais as Escrituras. Esse ano eu quero tirar mais tempo para oração. Esse ano eu quero ser mais fiel nas programações da igreja. Esse ano eu quero frequentar um pequeno grupo. Esse ano eu quero abrir um pequeno grupo. Esse ano eu quero deixar com que minha casa seja um ambiente onde se abra um pequeno grupo. Nós desenvolvemos objetivos espirituais, faz parte das nossas prioridades. É bom termos outros objetivos também, objetivos educacionais. Esse ano eu quero fazer um curso, eu quero terminar o curso que eu estava fazendo, eu quero fazer uma prova para poder ganhar melhor, eu quero fazer uma especialização de alguma forma. Isso é importante. Esse ano eu quero ser um marido melhor, esse ano eu quero ser uma esposa melhor. São planos importantes. Mas e planos espirituais? Nós traçamos planos espirituais? Aonde nós queremos chegar? Onde nós queremos chegar espiritualmente? Aí é aquele momento de fazermos a pergunta: olha para 2019, você está feliz com como foi 2019? Agora falando mais precisamente de desempenho, mais precisamente de me tornar aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu estou mais perto ou mais distante? O ano de 2019 foi um ano de conquistas espirituais. Foi um ano em que o caráter do Senhor foi mais moldado em mim. E as pessoas conseguem me reconhecer melhor, mais parecido com Cristo do que em 2018, em 2017, em 2016. Esse ano eu dou como ganho, ou eu olho para trás e digo: meu Deus, eu podia ter feito tanta coisa de uma forma completamente diferente se eu tivesse ouvido a tua voz, se eu tivesse pedido ajuda, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, se eu tivesse criado um pouco mais de consciência, de temor, de zelo.
Como é que a gente faz o balanço a respeito do ano de 2019? Uma pergunta talvez mais importante: se o ano de 2020 foi igual ao de 2019, está bacana? Está beleza? Ou ele pode ser melhor? Ou ele pode ser infinitamente melhor? É a hora de nós fazermos essas perguntas. Não porque há alguma coisa mística na passagem de ano, mas é um momento em que a gente tem que parar para fazer uma reflexão. Deus nos dá novas chances todos os dias. A cada novo amanhecer é uma chance de fazermos as coisas de uma forma diferente. Mas Paulo diz, olha, é preciso ter um objetivo, é preciso ter um alvo. A famosa frase: quem não sabe aonde quer chegar, não sabe se chegou, não sabe se vai chegar, não sabe para onde vai. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho está valendo. A gente sabe onde a gente quer chegar, espiritualmente falando. Nós sabemos aonde a gente quer chegar na nossa carreira. Aquilo que nós estamos fazendo como carreira reflete o nosso propósito, reflete o propósito para o qual Deus nos criou. A forma como eu tenho administrado a minha vida reflete o caráter de Deus. Então, ao traçarmos objetivos, é bom que esses alvos, esses objetivos, comecem em Deus. Tenham Deus como ponto de partida. Todos os alvos, em todas as esferas da vida humana, comecem em Deus. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, nem adianta os pedreiros trabalharem. Se o Senhor não guardar a cidade, nem adianta pagar os vigias. Não adianta. Começa em Deus. O irmão de Jesus, Tiago, o irmão de Jesus, ele vai dizer, olha, tem gente que é tão prepotente que diz, olha, amanhã eu vou para tal cidade, ali eu vou ganhar dinheiro, depois de um ano eu vou voltar. E se esquece que a vida ela é passageira, se esquece que a vida passa e a gente nem percebe, se esquece que as coisas não estão completamente debaixo do nosso controle, e se esquecem até mesmo de mencionar Deus nos seus planos. E ele diz, olha, a melhor coisa a se fazer é dizer, se Deus me der saúde, se Deus me der vida, se o Senhor permitir, aí então eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou seja, não é excluir o planejamento faz parte, querer coisas faz parte, mas tudo isso tem que começar num conhecimento de quem Deus é, e num senso de presença e dependência de quem Deus é, um senso de humildade, um senso de finitude, de lembrarmos que nós não somos eternos sobre essa terra, que a nossa vida sobre essa terra é passageira. Eu vi uma entrevista recentemente de um homem falando que foi feito o cálculo lá da média de vida das pessoas. Diz, olha, com muita sorte as pessoas vivem 36 mil dias, com muita sorte. Aí você para fazer as contas de quantos dias já foram vividos e quantos tem pela frente. A nossa vida sobre a terra, ela passa muito rápido, muito rápido. Não parece que o ano passou voando? A gente já está em dezembro, gente, está quase no Natal. A vida passa muito rápido. E quando nós não entendemos essa nossa finitude, essa nossa falta de controle, quantas coisas a gente planeja de um jeito e acaba saindo de outro, quantas coisas a gente planeja e não percebe que tem um monte de coisas ao redor, um monte de contingências que acontecem que a gente não tem controle nenhum a respeito delas. E os nossos planos são tombados, não porque a gente não planejou, mas porque entrou um monte de variáveis que a gente não estava contando com elas. Nós somos finitos. E essa compreensão de finitude precisa gerar em nós humildade. E essa humildade precisa levar a gente para os pés do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a traçar os planos. Que os meus planos comecem no Senhor e com o Senhor. Que eu seja instruído pelo Senhor, principalmente que os nossos planos sejam traçados, de preferência, através de uma visão clara dos propósitos de Deus. E há coisas claras as quais Deus fala na sua palavra. Há propósitos que deveriam habitar a nossa vida, porque eles já estão claramente expressos nas Escrituras, de maneira literal, textual. Há outros que a gente não sabe muito bem como caminhar na vida profissional, talvez, que a Bíblia não diz, olha, escolha essa faculdade, escolha esse trabalho, mas a Bíblia nos dá muitos parâmetros pelos quais nós podemos julgar se as nossas escolhas estão sendo santas ou não, porque no final das contas o problema não são as coisas, mas o nosso relacionamento com as coisas. As escolhas que eu faço para a glória de Deus e porque o Senhor está moldando o meu caráter para que aquilo aconteça, ou eu faço por egoísmo, ou eu faço por competição, ou eu faço porque eu quero provar alguma coisa para as pessoas, ou eu faço por ambição egoísta. Por que eu faço as coisas? Eu posso fazer uma mesma coisa com motivações completamente diferentes.
Mas aquele que começa seus planos em Deus, busca a orientação e faz perguntas do tipo: Senhor, se esse meu plano se concretizar, isso vai me atrair para mais perto do Senhor ou para mais longe do Senhor? Se esse plano que eu tenho, se esse projeto que eu tenho, se ele se concretizar na minha vida, eu vou ter mais tempo para o Senhor ou menos tempo para o Senhor? Isso vai me fazer mais santo ou menos santo? Isso vai construir mais o meu caráter ou deformar mais o meu caráter? Se isso se concretizar na minha vida, vai ser mais fácil servir ao Senhor ou vai ser muito mais difícil servir ao Senhor? Pensar que os planos precisam começar em Deus. Paulo diz: olha, eu tenho um alvo. E ele está falando exatamente de um alvo espiritual, de uma vida espiritual. Eu não corro como quem não sabe onde quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar, é o que Paulo está dizendo. Eu não estou esmurrando o ar, eu tenho um adversário. E lá na frente ele vai dizer que esse adversário, primeiro é ele mesmo, para que ele não se auto-sabote. Mas há um propósito. Então aí, só a título de dicas, colocar os nossos planos no papel é importante. Fazer esses momentos de metas é importante. As resoluções, essa era a palavra que eu estava procurando. As resoluções de início de ano, isso é importante. Isso é lúdico, isso é didático. Isso nos dá um elemento visual. Isso nos faz dizer em voz alta aquilo que a gente até sabe no coração, mas nunca parou para organizar, nunca parou para definir. E quando tiramos um tempinho, escrevemos no papel: olha, meus alvos espirituais para 2020. E escrevo lá os meus alvos. E coloco de preferência em um lugar onde eu tenha acesso, para que eu possa ver ao longo do ano. Eu consigo fazer um balanço. Bom, eu estou chegando mais perto, não, eu estou bem distante ainda, eu estou no mesmo lugar onde eu comecei no ano. Aí chega lá em maio, eu dou uma olhada lá nos meus alvos de 2020, eu falo: vixe, nessa área aqui eu já estou mais perto, nessa aqui eu acho que eu até andei para trás. E a gente consegue mensurar melhor aquilo que nós estamos objetivando. Então, colocar no papel é uma forma de nós termos elementos com os quais trabalhar. E mais, apresentar essa lista diante de Deus o tempo todo, nos nossos momentos de oração, dizer: Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Esses alvos que estão alinhados com o teu propósito, Senhor, vai me dando clareza na mente, para que eu possa perseguir, para que eu possa ir até o fim. E Senhor, se algum desses alvos aqui desonra o teu nome, me ajuda a perceber, para que eu arranque da minha lista. Alvo, objetivo, faz parte da vida cristã. Essa pregação é uma pregação muito prática. Fala da nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionarmos com o cotidiano. E isso também é espiritual. Faça alvos, e de preferência alvos que não sejam genéricos. Alvos que sejam possíveis de serem mensurados. O que são alvos genéricos? Esse ano de 2020 eu quero ser mais espiritual. Mas o que é mais espiritual? Mais espiritual como? Trace alvos que tenha formas de conseguir mensurar. Não, esse ano eu quero ser mais frequente na igreja. Isso dá para mensurar. Esse ano eu quero desenvolver mais tempo de oração. Isso dá para mensurar. Esse ano eu quero perder peso. Tá, mas seja mais específico. Esse ano eu quero perder 10 quilos. Esse ano eu quero ganhar 8 quilos. Esse ano eu quero correr pelo menos 2 vezes na semana. Esse ano eu quero fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Então, que são alvos não genéricos, alvos pontuais, que fazem com que você consiga enxergar se você está chegando próximo ou se você está distante. E ao mesmo tempo que não é bom fazer alvos genéricos, também cuidado com os alvos que são inatingíveis. Alvos que estão tão altos que você não vai conseguir e logo vai desanimar. Comece com coisas pequenas. Antes de querer ler a Bíblia toda, talvez seja bom dizer: bom, eu vou ler um livro, pelo menos em 2 meses. Aí você conseguiu? Bom, vou ler mais um em 1 mês. E vá recalibrando os alvos. Mas cuidado com alvos muito grandes. Alvos inatingíveis. Ou talvez até mesmo alvos que estejam muito facetados. Muitas áreas, muitos sonhos. E alguns deles até incompatíveis. E aí quer abraçar o mundo inteiro e não tem energia para abraçar o mundo inteiro. Nós temos recursos limitados, nós temos tempo limitado, nós temos energia limitada e nós temos dinheiro limitado para fazer todas as coisas. Por isso é importante aprender a escolher bem as nossas batalhas. E quem vai nos ajudar a escolher bem as nossas batalhas? O Espírito Santo do Senhor, em oração, em busca pela palavra, em conselhos com pessoas que amam a Deus. Estabelecermos prioridades,
estabelecermos alvos realistas e batalharmos por esses alvos realistas e irmos reequilibrando ao longo do tempo. Amém, queridos? Então, a primeira dica aí que a gente pode extrair desse texto é: tenha alvos, tenha objetivos, mas que esses objetivos comecem em Deus, que sejam realistas e que você possa mensurá-los. O segundo ponto que a gente pode pensar aqui está no versículo 25. É bom ter alvos, tá? Mas o verso 25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. É bom ter objetivos, mas para boa parte dos objetivos nós também precisamos ter preparo. Vontade é importante, mas há coisas que a gente não conquista com vontade. Nós precisamos nos especializar. Nós precisamos adquirir mais conhecimento, adquirir mais prática. É preciso treino, é preciso esforço. Não só esforço no fazer, mas esforço no saber como fazer. Mais do que agir. Tem muita gente que está agindo e nada acontece porque está agindo sem planejamento, sem pensar, sem ponderar. Gasta as energias de uma vez. E aí quando chega a hora da batalha fervente, a energia já foi toda na linha de largada. A pessoa sai naquele desespero, correndo, aquela energia. Aí dá uns 100, 200 metros, e já está sem fôlego, pondo a língua de fora. E a corrida é uma maratona. E não dá, porque não se planejou, não guardou energias, não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar. Não, eu tenho alvos, eu tenho planos, mas vai começar por onde? Não sei. Eu tenho muita vontade, mas vai começar por onde? Não sei. Planejamento. Paulo diz: olha, aqueles que competem, eles sabem que é necessário treinamento. Eles sabem que é necessário desenvolver habilidades anteriores ao resultado. Que os resultados exigem de nós, que as linhas de chegada, que os objetivos exigem de nós alguns tipos de competência que nós precisamos desenvolver antes de chegar naquele lugar. Algumas competências, elas são naturais. Tem gente que é naturalmente mais capaz de fazer algumas coisas. Dádiva de Deus, graça de Deus. Há outras competências que elas devem ser desenvolvidas, com trabalho, com esforço, com pesquisa. Hoje não tem mais desculpa, né? Hoje a gente tem instrumentos de pesquisa assim fabulosos, que dá para a gente aprender sobre tudo que a gente quiser, principalmente as coisas que a gente quer aprender. Tem meios. Antigamente, se você quisesse saber sobre um assunto, tinha que ir na biblioteca. Eu morava numa cidade um pouco maior, morava longe da biblioteca. Às vezes os professores passavam um tipo de trabalho, não tinha internet. A gente tinha que pegar a bicicletinha, ir lá para a biblioteca, procurar a bibliotecária, dizer: olha, o meu assunto é esse, quais livros que você pode me ajudar? Olha, tem esse livro aqui, vai lá, e tinha que pesquisar, e fazer anotações, e fazer resenha. Hoje as informações estão a um clique de distância de nós. Nós podemos pesquisar sobre vários assuntos, desde assuntos profissionais, desde assuntos sobre relacionamento, assuntos espirituais. Nós temos um grande número de informações que estão à nossa disposição. Pessoas que têm uma caminhada mais longa que a nossa, mais experiência de vida, mais experiência espiritual, que podem nos auxiliar. Então tem gente que tem muita vontade, mas pouco preparo. Enquanto que a ideia do objetivo é: você sabe aonde você quer chegar? A ideia do preparo é: você é o que precisa ser para chegar onde você quer chegar? Você tem essas competências adquiridas para poder chegar nesse alvo? Isso fala de treinamento. Isso fala de conhecimento. E na vida espiritual isso é muito real. Eu quero ter o caráter mais parecido com o caráter de Cristo. Glória a Deus. Mas como? O que eu preciso aprender para que meu caráter seja mais parecido com Cristo? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu quero nesse ano de 2020 ser menos ansioso. Mas quais são as competências que você precisa desenvolver para ser menos ansioso? O que eu tenho que aprender de forma que eu seja menos ansioso? Eu quero ganhar mais. Mas vai continuar trabalhando do mesmo jeito? Vai continuar com o mesmo tipo de formação? Ou há coisas que você consegue desenvolver um pouquinho mais
para que consiga ganhar um pouco mais. Alvos. E esses alvos falam de desenvolvimento. Não basta querer, é preciso saber aonde a gente quer chegar. Isso faz parte então do como. E esse desenvolvimento ele acontece também através dessa pesquisa. Leia sobre os assuntos. Pergunte a pessoas, peça ajuda. Primeiramente, peça ajuda a Deus, em oração. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue o que eu preciso desenvolver para que essa área da minha vida seja fortalecida. Eu olho para a minha vida e eu percebo que eu sou muito descontrolado com as finanças. Eu digo, Senhor, me ajuda a perceber o que eu posso desenvolver para ser mais controlado com as finanças. Será que eu sou descontrolado porque eu não tenho informações suficientes de como é que eu estou gastando meu dinheiro? Será que eu sou descontrolado porque eu tenho algum tipo de compulsão por compras? Será que eu sou descontrolado porque eu tento compensar algumas falhas emocionais comprando coisas? Por que é que eu sou assim descontrolado? É falta de planejamento? São questões emocionais? Isso é um julgamento que o Senhor vai nos ajudar a fazer dentro das várias áreas da nossa vida. Senhor, por que há tanta bagunça na minha vida relacional? O que está acontecendo? O que eu tenho que aprender? Será que eu tenho que aprender a ser mais manso, mais humilde? Aprender a conversar melhor? Quais são as competências que eu preciso desenvolver? O apóstolo Paulo diz, olha, aqueles que querem ganhar uma coroa perecível, eles sabem que eles precisam se exercitar bastante. Mas nós estamos procurando encontrar coisas que têm valor eterno. Nós estamos procurando ganharmos uma coroa que tem valor eterno. E esse valor eterno também se reflete nas coisas do dia a dia, no reino de Deus, tocando todas as esferas da nossa vida. Todas as áreas nas quais nós temos participação, o reino de Deus tomando conta. Mas isso desde que os projetos comecem em Deus e sejam instruídos por Deus nessa crescente de conhecimento da parte do Senhor. Amém, queridos? Há um texto interessante, depois se você quiser dar uma lida, está lá em Êxodo capítulo 23. Êxodo 23, verso 28, Deus está falando com o povo de Israel, rumo à terra prometida. E lá no versículo 28, Deus diz ao povo, eu causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Deus está prometendo, olha, vocês vão conquistar a terra, vai chegar o momento em que os heveus, os cananeus, os hititas vão sair, porque eu vou causar uma forma com que eles saiam. Mas olha o verso 29, ele diz, não os expulsarei num ano só, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Olha que texto interessante. Deus fala, olha, a terra vai ser de vocês, eu vou ajudar vocês em todo esse processo, mas isso não vai acontecer assim, vai ser gradual, até que vocês sejam numerosos o suficiente para conseguirem tomar conta da terra. Isso é a graça de Deus. Deus não nos dá aquilo que nós não estamos prontos a administrar. Tem gente que ora e diz, Senhor, por que isso não está acontecendo na minha vida ainda? Será que o Senhor não sabe o quanto eu quero? E Deus fala, você não está pronto ainda. Ou como Ele está dizendo aqui, olha, vocês não são numerosos o suficiente. Se eu abrir as portas do jeito que vocês estão achando que tem que ser, vai ser pior para vocês. Então, quando vocês forem numerosos o suficientes, aí sim, a terra será toda de vocês. Quais são as áreas da nossa vida, usando aqui essa ilustração, que nós não somos numerosos o suficiente ainda? Há vários textos nos quais a Bíblia nos diz que aquele que é fiel no pouco, esse tem a capacidade de ser colocado no muito. E é inclusive promessa do Senhor. E Deus, pela sua bondade, não nos coloca no muito, pelo fato de nós ainda não termos aprendido a sermos fiel no pouco. E isso é fruto da graça. Isso é bondade de Deus. Ah, Senhor, se eu tiver mais tempo, então vou fazer mais coisas para o Senhor. Aí Deus fala, você não faz nem com o tempo que você tem. Com esse pouquinho de tempo que você tem, você não consegue administrar. Se tivesse muito mais tempo, não ia conseguir administrar. Ah, Senhor, se eu ganhar mais dinheiro, aí eu vou fazer mais coisas. Você não consegue administrar nem o que você ganha agora. Já está enrolado com o que você ganha agora. Aquele que aprende a governar bem a sua vida, com a unção do Senhor, a instrução do Senhor, no pouco, vai ganhando know-how em Deus, para poder ser colocado sobre muitas coisas. O seu coração vai sendo já lapidado, de forma que,
com o crescimento das demandas, aquele coração que está trabalhado lá atrás vai conseguindo administrar melhor. Agora aquele que se embanana já com pouco, vai se embananar se tiver muito. Só vai se embananar com muito mais. Deus diz, olha, vocês vão entrar na terra, eu vou ajudar, mas não é assim tão rápido, porque há coisas que precisam acontecer antes. Há um preparo que precisa acontecer antes. Vocês ainda não são numerosos o suficiente. Há muitos que colocam a culpa disso no fatalismo, né? Não, eu estou pronto. O problema é X. Porque se eu estou pronto, por que não aconteceu ainda? Se eu estou ouvindo a Deus, nos alvos que o Senhor me instrui, eu tenho a sabedoria, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou aprendendo as competências, estou pronto, e não está acontecendo, então a culpa só pode ser de outro. A culpa é do mundo, a culpa é das pessoas, a culpa é do meu marido, da minha esposa, a culpa é do mercado, a culpa é do sistema financeiro. Coloque-se nas mãos do Senhor. Desenvolva aquilo que o Senhor te orienta a desenvolver. E aprenda a confiar nele. E peça para que o Senhor abra os seus olhos para dizer, Senhor, quais são as áreas da minha vida ainda que eu preciso de algumas competências para que essa área seja melhor administrada. Amém? Verso 24. Verso 24 diz, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Olha a última frase, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Primeiro, nós vimos, é necessário ter um objetivo, aonde eu quero chegar. Segundo, é necessário ter competências para chegar até aquele lugar. Então, eu sou o que eu devo ser para chegar onde eu quero chegar. E terceiro, já não vale só planejamento, é necessário também ação. Diz, corram. Ele vai dizer um pouco mais à frente, prepare-se, passe por esse treinamento rigoroso, mas corram. É necessário ação, é necessário planejamento, mas também é necessário ação. Essa ação, ela vem junto com a fé, junto com a coragem que o Senhor nos dá. É necessário conhecer a Deus, é necessário conhecer os planos de Deus, porque assim nós vamos desenvolvendo fé e coragem para agir. Porque afinal, fé não é um sentimento subjetivo de que tudo vai dar certo. Fé é uma certeza concreta no nosso coração que nos impulsiona a agir de certa maneira. Isso é fé. A fé não move a mão de Deus, a fé move a gente. A fé em Deus nos faz fazermos o que o Senhor nos orienta a fazer. Jesus diz, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte para que ele saia daqui, vai para lá, e isso vai acontecer. Diz, olha, se vocês tiverem fé, a fé de vocês vai produzir essa ação. Qual ação? De o monte de um lado para o outro? Não, a ação de dizer para o monte sair. A nossa ação está condicionada à nossa fé. Nós sempre vamos agir na medida da nossa fé, sempre. Nós até podemos dizer, eu tenho fé em tal coisa, mas é a nossa ação que demonstra se nós temos fé ou não. Eu confio que Deus cuida de mim em todas as situações, mas aí vem uma crise e eu fico desesperado, ansioso. Não, peraí, então eu não confio. Eu digo que confio, mas as minhas ações mostram que eu não confio. Eu confio que Deus me sustenta em todos os momentos. Eu confio que Deus supre as minhas necessidades. Eu confio que é Deus quem traz o pão de cada dia na minha mesa. Mas quando as vendas saem um pouco pior do que aquilo que você imaginava, o coração fica angustiado. E agora, como é que vai ser o meu mês? Deus tem misericórdia de mim. O Senhor me abandonou. E agora? E desespera, e arranca cabelo. Peraí. A fé no Senhor nos faz agir de determinada forma. Paulo diz, corram de maneira equivalente a essa postura de quem sabe onde quer chegar, de quem foi bem treinado pelo Senhor. É ação. Aí está o equilíbrio, né, entre o planejamento e a ação. Há muitos que planejam demais e agem de menos, e há gente que age demais e planeja de menos, e o final é ruína para os dois casos. É necessário um equilíbrio, e esse equilíbrio é o Senhor quem nos dá. É conhecer o propósito, estar firmado no propósito, e com esse propósito caminhar, é o equilíbrio. Há um texto em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, que diz, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Olha, o equilíbrio. É necessário planejar antes de agir, mas há aqueles que ficam esperando que todas as circunstâncias estejam plenamente perfeitas para então tomar uma atitude.
É necessário crer e confiar no Senhor. É necessário se encher o máximo que você puder de entendimento sobre aquilo. Mas é necessário ação. Há um texto em Gênesis que Deus chama Abraão e fala: olha, eu vou te mandar para uma terra que você nem sabe onde que é, mas vai. E o texto diz que Abraão ia, mesmo sem ver aonde ele ia chegar. Mas o que é que mantinha Abraão em movimento? A confiança em Deus. Há um propósito, há um conhecimento. Não é um conhecimento de todas as especificidades do caminho. Não é um conhecimento de cada pedra pela qual se passará. É o conhecimento que existe um propósito, existe uma direção, e eu preciso crescer na minha intimidade com Deus. Isso fez com que Abraão continuasse a caminhar. Na nossa vida nós precisamos aprender esse ponto de equilíbrio, de traçarmos planos, de não confundirmos, presta bem atenção nisso, não confundirmos fé com insensatez. Não confundir fé com insensatez. Insensatez é agir de maneira insensata, né? Insensatez é agir sem pensar. É tentar jogar tudo na conta de Deus, sabe? Não fiz plano nenhum, mas eu vou na fé. Peraí, cuidado para não chamar insensatez de fé. Deus não me direcionou de nenhuma forma para isso. Eu não tenho nenhum propósito concreto de Deus para que eu tome essa decisão. É algo do meu coração, é algo da minha vontade. Eu nem submeti isso à avaliação de outras pessoas, eu nem conversei sobre isso com outras pessoas, é uma ideia que eu tenho. Eu não tenho recursos, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento dessa área, mas eu vou na fé. Cuidado para não chamar insensatez de fé. A fé sempre nos coloca baseados em algo muito maior, que é uma certeza. Não a certeza simplesmente de que as coisas darão certo, a certeza de que nós estamos sendo guiados por uma palavra de Deus. Seja essa palavra claramente descrita nas Escrituras, seja essa palavra de Deus aquela vontade subjetiva que nós temos certeza absoluta que Deus está nos conduzindo. Mas cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Não confie só no seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Isso serve para as mulheres também. Enganoso é o nosso coração. Há caminhos que a gente acha, esse vai ser bom, e não dá, e se machuca. Então não confie só no coração, mas há momentos que o Senhor nos dá certezas internas, que a gente não sabe nem explicar. Isso deveria ser mais raro, tá? Aquele que diz assim, não, em todo tempo eu me sinto guiado, dá para desconfiar, porque o Senhor nos guia primariamente pela sua palavra. Ele nos guia pelo seu Espírito, nos dando também confirmações internas. Mas geralmente quem diz, Deus me falou, é porque tem preguiça de procurar. Tenta se apoiar em sentimentos subjetivos e coloca na conta de Deus. Aí quando não dá certo, é porque o inimigo estava furioso, é porque houve uma armadilha, é porque deu errado nisso, aquilo outro. Não para reconhecer, não, eu não planejei direito, não, aquilo que eu achava que era Deus guiando a minha vida, era na verdade só o meu coração louco para fazer a sua própria vontade. Deus nos guia, e isso vai provocar em nós essa perseverança. Então é bom tomarmos cuidado, a diferença entre fé e insensatez, e também é bom tomarmos cuidado com a diferença entre medo e prudência. A gente fala assim, não, eu estou sendo prudente. Não, às vezes está sendo medroso mesmo, já sabe o que tem que fazer, já tem clareza no que tem que fazer, já foi instruído pelo Senhor no que tem que fazer, não precisa nem de mais informações, é só fazer. Tiago vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também comete pecado. Mas às vezes podemos mudar o nome das coisas e chamar o medo de prudência. Não confunda medo com prudência. Medo não vem de Deus, prudência sim. Não confunda fé com insensatez. Insensatez não vem de Deus, fé sim. E a fé se alinha com a sabedoria do alto. Amém, queridos? Então, alguns que precisam de mais, outros precisam de menos. Alguns precisam agir mais e outros precisam agir menos. Alguns precisam pensar mais e agir menos, outros precisam agir mais
e parar de ficar remoendo pensamentos que já estão consolidados, que já deveriam ser colocados em prática já há muito tempo. E isso vai ser mais claro para nós quando a gente de novo buscar ajuda. Primeiro, a ajuda de Deus. Segundo, a ajuda de pessoas. Orar dizendo: Senhor, será que essas atitudes que eu estou deixando de tomar são atitudes por causa da prudência? Ou porque eu estou com medo? Ou porque eu tenho medo de que os resultados sejam diferentes do que eu espero? Senhor, a Tua palavra me diz tal coisa, mas eu não sei se eu ainda devo fazer isso. Eu sei que está lá, eu sei que o Senhor instrui, mas não sei se eu devo fazer isso ainda. Eu devo fazer? Será que não é meu coração tentando lutar contra a vontade do Senhor? Será que eu não estou pensando mais nos resultados do que pensando naquilo que o Senhor me ordena fazer? Porque às vezes obedecer ao Senhor traz resultados para nós que não são os que a gente espera. Todo mundo acha, essa é a visão evangélica corrente, de que quando a gente faz a vontade de Deus, o final é massa, é bacana, é legal. Mas às vezes, fazer a vontade de Deus vai nos colocar em posições desconfortáveis. Às vezes fazer a vontade de Deus vai nos colocar em desvantagens. Porque muitas das coisas que parecem vantagem, na verdade são o sistema desse mundo nos levando para longe de Deus. Não, se eu agir assim, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Às vezes é o contrário. Às vezes, agindo de acordo com a vontade de Deus, a gente perde dinheiro. Mas e aí? O que é que nós estamos buscando? Coisas humanas ou cumprir a vontade de Deus? Olha, eu preciso agir de tal forma lá em casa, o Senhor tem me instruído a isso, eu sei que eu tenho que fazer, é parte do caráter de Deus em mim. Mas se eu fizer isso, pode ser que eu casse alguma confusão lá em casa. Mas a gente cumpre a vontade de Deus ou a gente espera só resultados bons? Às vezes fazer a vontade de Deus vai ser completamente desconfortável. E é por isso que precisamos buscar conhecer e buscar no Senhor fé, que é essa certeza, e coragem. Coragem para agir. Principalmente quando a gente olha e parece que não vai ser tão benéfico para a nossa carne cumprir aquela vontade de Deus. Isso então fala de nós termos ação, coragem, ter fé. E por último, queridos, aí está no versículo 27, verso 27. Paulo diz: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso fala de consistência, isso fala de constância. É preciso ter um alvo, é preciso desenvolver as competências para alcançar esse alvo, é preciso ação, mas essa ação precisa ser consistente. É bom começar no gás, mas a constância conta ainda mais. Deu até uma rima. É bom começar com muita força, com muita garra, mas melhor ainda é mantermos uma constância até o final. E nós estamos cheios de exemplo nas Escrituras, de gente que começou bem, de gente que a gente pode dizer assim, boa, é isso aí, mas que com o passar do tempo foi arrefecendo na fé, foi perdendo foco, e às vezes termina de uma maneira tão trágica, tão triste. Há muitos exemplos nas Escrituras. O primeiro exemplo que eu quero citar aí está em Gálatas capítulo 1. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta dura. Não sei se você já leu a carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta dura. É uma carta que ele escreve para corrigir vários erros teológicos que os Gálatas estavam permitindo ali no meio daquela comunidade. Gente que havia conhecido a Cristo, começado a obedecer às coisas que o Senhor tinha instruído através de Paulo, mas aí veio alguém e começou a falar coisas que não tinham nada a ver com Deus, e eles começaram a ouvir aquilo também e foram se desviando. Em Gálatas capítulo 1, verso 6, Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Era um grande perigo ali naquele tempo, principalmente na igreja dos Gálatas, gente que queria trazê-los de volta para a lei, trazer de volta para as coisas que os judeus tinham que fazer, que fazia parte do seu traço cultural, de acordo com a instrução que Deus havia dado para eles. Gente que tinha restrições alimentícias, gente que tinha datas específicas que tinha que comemorar,
festas específicas, dias sagrados que tinham que ser guardados, gente que tinha que passar por certos rituais, principalmente o ritual da circuncisão. Então eles começaram a ouvir: sim, vocês têm que seguir a Cristo, mas têm que guardar o sábado, tem que ter a dieta do Antigo Testamento, vocês têm que se circuncidar. Sim, tem que ter Cristo, mas também tem que ter essas coisas. Paulo fala assim: gente, vocês começaram tão bem, e agora estão abandonando tudo. Lá no capítulo 5, no versículo 7, Paulo diz o seguinte: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês estavam indo bem, mas de repente começou a fracassar. Estava bom, estava tão bom assim, estava ruim, parece que piorou. Lembra do meme? Paulo dizendo: gente, vocês estavam indo bem, mas arruinou no meio do caminho. Há um outro texto, na verdade é uma sequência de textos. Paulo escreve uma carta aos Efésios, e no primeiro capítulo ele elogia a espiritualidade e o amor daquele povo. Senhor, toda vez que eu lembro de vocês, eu oro agradecido pelo amor que vocês têm por Deus, pelo amor que vocês têm pelos irmãos. Aí lá no Apocalipse de João, uma das igrejas às quais Jesus manda João escrever é a igreja de Éfeso. E aquela igreja, Jesus escreve: tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Veja, Paulo elogia aquela igreja pelo amor. E algum tempo depois, João escreve aquela mesma igreja por mandado de Cristo para dizer: vocês perderam o amor. E Cristo diz: volta, lembra de onde vocês caíram, volta à prática das primeiras obras. Tem muita gente que começa bem, mas não vai até o final, não chega até a linha de chegada, não persiste, não persevera. Há um outro exemplo, e esse é o último exemplo que eu quero dar, de um homem chamado Demas, companheiro do apóstolo Paulo. Quando Paulo estava preso, na sua primeira prisão, Paulo escreveu algumas cartas. E no final de alguma dessas cartas, por exemplo, a carta de Colossenses capítulo 4, verso 14, Paulo está já nas suas saudações finais, e ele fala que Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Estava ali com ele. Paulo estava preso, e esses dois, Lucas e Demas, estavam lá com ele, companheiros de batalha. Quando Paulo escreve para Filemon, também nessa mesma época, durante esse mesmo aprisionamento, Filemon 1,24 diz o seguinte: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo chama Demas de um dos meus cooperadores, amigo de batalha, gente que caminha comigo, gente que está aqui. Esse é dos bons, Demas é dos bons. Mas quando Paulo escreve a sua última carta, a carta de 2 a Timóteo, Paulo está prestes a morrer. É a segunda vez que o apóstolo Paulo está preso. Dali ele parte para o martírio. Paulo termina a sua carta falando para Timóteo correr para encontrá-lo. E no verso 10 do capítulo 4, Paulo diz: Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Paulo diz: Demas, amando o mundo, me abandonou. Aquele que era elogiado, olha, Demas está mandando saudações, meu companheiro. Agora Paulo escreve com um tom pesado, dizendo: Demas amou mais o mundo e me abandonou. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e ver outros exemplos, como o rei Saul, começou bem, terminou mal. O rei Uzias começou muito bem, terminou vergonhosamente. Salomão, lembra de Salomão? Começou tão bem, cheio de sabedoria, mas logo estava se envolvendo com um tanto de mulher, permitindo adoração a outros deuses, ao ponto de permitir que estátuas de outros deuses fossem erigidas em Israel e até mesmo no pátio do templo. Começou bem, terminou mal. Olha, é importante termos alvos. É importante nós nos habilitarmos para alcançar esses alvos. É importante termos ações. E é muito importante termos constância. Constância em Deus. E isso fala de uma ação contínua. Paulo diz aí no texto que nós lemos, verso 27, eu esmurro o meu corpo
e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma atitude de vigilância. Paulo está dizendo, eu não confio muito em mim não. Então eu tenho que ficar vigiando o tempo todo. Eu tenho que me manter persistente. Eu tenho que me treinar o tempo todo para continuar, para ter constância, para ter consistência, para ter perseverança. Porque eu sou o meu maior inimigo, é o que Paulo está dizendo. Eu sou o meu maior inimigo. Eu sei que o meu alvo é Cristo, mas de vez em quando eu me desanimo, eu quero parar. Então eu tenho que ficar esmurrando meu corpo, para que depois de ter pregado para um monte de gente, eu mesmo não venha a ser desqualificado nas coisas que eu falo. Estou ensinando um tanto de gente, mas se eu não paro para olhar para mim, eu posso cair, eu posso tropeçar. Perseverança, persistência. Agora cuidado para não chamar teimosia de persistência. A diferença entre teimosia e persistência. A persistência é a firmeza no propósito. A teimosia é só a cabeça dura mesmo. A teimosia é o apego ao jeito. A teimosia às vezes é só o tradicionalismo. Por que você faz assim? Porque foi esse o jeito que eu sempre fiz. Porque esse é o jeito que meu pai fazia, que minha mãe fazia, que minha avó fazia, então eu vou fazer. Veja, às vezes, fazer as coisas de determinado jeito cumpre o propósito de Deus. Às vezes, obedecer à vontade de Deus da maneira como Ele expressa, não leva aos resultados que muita gente espera. Mas fazer a vontade de Deus, firmes no propósito de Deus, isso é perseverança. Inclusive, é isso que o Senhor nos chama, a sermos perseverantes em todo o tempo, mesmo sob perseguição, mesmo nos dias maus, nos mantermos perseverantes. O que é isso? Estar plenos e apegados ao propósito. Agora, teimosia é simplesmente a arrogância do coração. Eu achar que eu estou sempre certo, que eu não preciso de instrução de ninguém. Eu sei o que eu estou fazendo, sabe essa? Eu sei o que eu estou fazendo. Quem é você para me dar um conselho? Eu sei o que eu estou fazendo, sempre fiz assim. Teimosia, cuidado, não confunda teimosia com perseverança. Há uma ilustração, vou fechar com essa ilustração, falando sobre teimosia. Diz que essa história que eu vou contar para vocês, supostamente é um diálogo verídico, que aconteceu entre um navio da Marinha Norte-Americana e as autoridades da costa do Canadá. Então os americanos começam dizendo, vê-se uma luz ao longe e os americanos dizem, favor alterar o seu curso para 15 graus ao norte, a fim de evitar uma colisão conosco. Na verdade, os americanos estão dizendo, né? Vire para que vocês não colidam conosco. Vire aí 15 graus ao norte para evitar uma colisão com a nossa embarcação. Aí os canadenses respondem, eu recomendo que você mude o seu curso 15 graus para o sul. Aí ao ouvir essa resposta do canadense, então o americano já fica um pouco mais exaltado e diz, aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso. Aí o canadense disse, não, mude o seu curso atual. Aí o cara americano já começou a berrar no microfone. E ele disse, aqui é o porta-aviões USS Lincoln, o segundo maior navio da frota americana do Atlântico. Estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas e numerosos navios de suporte. Eu exijo que vocês mudem o seu curso 15 graus para o norte, ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança do nosso navio. E aí os canadenses calmamente responderam, aqui é um farol. Dá para entender? O orgulho. Sabe quem está falando? Mude você. Não, mude você. Não, peraí, mas você que está errado. Às vezes, aquilo que parece perseverança é só teimosia mesmo. É só arrogância. É só tentativa de ganhar no grito. Cuidado. Paulo nos ensina então nessa pequeno finalzinho do capítulo 9, que se nós queremos ter uma vida que chegamos nos alvos, precisamos ter alvos. E tendo esses alvos, precisamos nos aprimorar, desenvolvermos competências para alcançarmos os alvos. Mas não basta só competência, é necessário ação.
e que essa ação seja constante. Mas para que isso aconteça, precisamos muito buscar Deus. Precisamos da orientação de Deus, no começo, no meio e no fim. Precisamos às vezes de ajuda de pessoas, conselhos, repreensões, estarmos abertos a mudar de opinião, a respeito de situações, de meios pelos quais fazemos as coisas, ou até mesmo de expectativas de resultados. Isso é algo que só acontece quando nós desenvolvemos esse coração humilde, que reconhece a sua pequenez, que reconhece que não tem todas as informações, que não sabe tudo sobre todas as coisas e que é mortal. Então o Senhor nos ajude a desenvolvermos melhores planos e que 2020 seja bem melhor do que 2019. Por melhor que tenha sido 2019, que 2020 seja um ano de mais conquistas para a glória de Deus e que principalmente possamos desenvolver alvos espirituais, em nome de Jesus. Amém?